Entramos em 2026 cheios de palavras bonitas, crescimento, estabilidade, modernização, soa bem, sempre soou, mas hoje quero falar do intervalo. O intervalo entre o que se promete e o que se realmente vive. O país que prometemos, o país que temos, uma escola que pede justiça, um Estado que promete eficiência, uma cultura que diz ser para todos. Tudo parece vibrante, tudo parece em movimento, mas será que chega a todos? Será que é justo? Será que é real? Neste 9º episódio não vamos discutir slogans, vamos falar de consequências, da economia que continua frágil, dos professores que continuam à espera, da cultura que continua desigual. Porque prometer é fácil, cumprir é política e sentir é outra coisa. Respire fundo, vamos começar. O país entra em 2026 com grandes promessas. Prometem crescimento, prometem estabilidade, prometem modernização, mas a realidade insiste em ser teimosa. Os relatórios mostram sinais de fragilidade económica, uma espécie de regresso ao que já conhecemos, vulnerabilidades antigas, dependências estruturais, riscos previsíveis. A análise do panorama 2026 revela esse mesmo alerta. O governo, por sua vez, anuncia mudanças importantes, fala de mais rendimento, de maior proteção social, de impostos mais baixos, de melhor acesso aos serviços públicos. Promete reforçar famílias e empresas, promete modernizar o Estado, tudo muito polido, muito certeiro, muito otimista. É o que dizem as medidas apresentadas para 2026. Mas no dia-a-dia a conversa muda. Os salários sobem pouco, os preços sobem muito. A carga fiscal mexe, mas não se sente. Os serviços públicos continuam a custear, a saúde continua lenta, a habitação continua inacessível, a educação continua em esforço. Promessas não faltam, planos também não. O país real, esse anda mais devagar. A máquina do Estado continua pesada, a economia continua vulnerável, as famílias continuam a fazer continhas. Portugal promete muito, cumpre pouco e vive neste intervalo entre a ambição do discurso e a lentidão da prática. No fim, fica a sensação de sempre. Dizem que vai melhorar, nós esperamos. Respiramos fundo e continuamos à espera. Fala-se muito da escola, fala-se de inclusão, fala-se de sucesso, fala-se de felicidade, mas fala-se pouco de justiça. A escola pública não vive apenas da falta de professores, vive também da falta de respeito por quem lá está há décadas. Há milhares de docentes que foram ultrapassados na carreira, com mais tempo de serviço, com mais anos de dedicação, com mais provas dadas, e viram colegas mais novos passar à frente, não por mérito superior, não por avaliação extraordinária, mas por regras mal feitas, por calendários políticos, por diplomas legais que mudaram a meio do jogo. O reposicionamento na carreira não é um detalhe técnico, é uma questão de equidade, é uma questão de princípio. Tempo de serviço é tempo de vida, é tempo longe da família, é tempo em salas frias no inverno e quentes no verão, é tempo de reuniões intermináveis, é tempo de burocracia sufocante. Quando esse tempo não conta de forma justa, algo falha, e falha gravemente. O que hoje está na Assembleia da República não é um capricho corporativo, é uma iniciativa legislativa de cidadãos. Quase 30.000 assinaturas, quase 30.000 vozes pedem algo simples: contagem integral do tempo, reposicionamento com justiça, respeito pelo princípio da igualdade. A Constituição fala claro: trabalho igual, tratamento igual, carreira única, regras coerentes. O que temos? Temos fragmentação, exceções, remendos sucessivos. Resultado:
Docentes com mais anos ficam para trás, perdem salário, perdem progressão, perdem anos na futura reforma e depois perguntam por que faltam professores. Faltam porque a profissão perdeu a atratividade. Faltam porque o desgaste é enorme. Faltam porque a mensagem é esta: espera a tua vez. Talvez nunca chegue. Entretanto, a escola tornou-se assistencial. Resolve problemas sociais, distribui refeições, substitui a família, educa para tudo. E ensinar? Ensinar ficou para quando sobra tempo. Temos uma escola a quem se pede tudo e professores a quem se deu muito pouco. Pouco reconhecimento, pouca estabilidade, pouca justiça. Não se constrói, meus amigos, uma escola forte sobre carreiras frágeis. Não se pede a excelência a quem foi tratado com desigualdade. Resolver o reposicionamento não é, por isso, abrir a porta a privilégios. É fechar a porta a injustiças. É dizer aos professores mais antigos: o vosso tempo contou, conta e continuará a contar. A Assembleia da República tem agora, por isso, uma escolha: adiar ou corrigir. A justiça adiada transforma-se em ressentimento e o ressentimento corrói instituições. Se queremos uma escola exigente, precisamos de um Estado exigente consigo próprio. Se queremos alunos responsáveis, precisamos de políticas responsáveis. Sem justiça na carreira docente, a escola pública torna-se discurso. Com justiça, pode voltar a ser projeto. E um país sem projeto educativo claro é apenas um país à deriva. A questão é simples. Queremos professores motivados ou resignados? Porque a diferença começa na lei e sente-se todos os dias dentro da sala de aula. Portugal vive um momento cultural vibrante. Dizem que nunca houve tanta oferta: museus, festivais, cinema, teatro, artes performativas, eventos comunitários. A diversidade é real, o país tem centenas de espaços culturais e milhões de visitantes. Este é o retrato em 2026. Mas há uma pergunta simples: a cultura está mesmo ao alcance de todos? Ou continua presa aos centros urbanos, às grandes cidades, às agendas de quem pode pagar e de quem tem tempo? A cultura deveria ser ponte, às vezes é muro. Deveria aproximar, às vezes afasta. Não por falta de talento, mas por falta de caminho e por falta de política cultural consistente. O país celebra festivais, mas esquece freguesias. Celebra grandes museus, mas esquece associações locais. Celebra a criatividade, mas esquece a acessibilidade. E não é por falta de esforço, é por falta de estratégia, é por falta de continuidade, por falta de presença no interior profundo, onde a cultura não chega ou chega tarde demais. A cultura é riqueza, mas é uma riqueza desigual. Vive num país inteiro, mas chega a meia dúzia de lugares. É potente, transformadora e necessária, mas continua dependente de políticas tímidas e agendas dispersas. No fim, fica a ironia: a cultura portuguesa está vibrante, mas se viver longe, a vibração não chega, ou chega tão fraca que parece silêncio. O país não vive de anúncios, vive de resultados. Não vive de planos estratégicos, vive de execução. Hoje falamos de 3 assuntos. Um país que promete mais do que entrega, uma escola que pede justiça antes de pedir milagres, uma cultura que brilha mas não ilumina todos. Nada disto é fatalismo, é realismo. Portugal tem talento, tem professores dedicados, tem criadores extraordinários, tem famílias resilientes. O que falta não é capacidade, é coerência. Coerência entre discurso e prática, entre lei e equidade, entre investimento e acesso.
Se queremos um país mais forte, precisamos de políticas que saiam do papel. Precisamos de justiça que saia dos debates. Precisamos de cultura que atravesse territórios. O futuro não se anuncia, constrói-se e constrói-se todos os dias na sala de aula, na empresa, na associação cultural, na decisão política. A pergunta mantém-se. Queremos continuar à espera ou queremos começar a exigir? Eu volto no próximo episódio. Até lá, pense, questione e não aceite promessas como destino. E nunca por nunca peça desculpa por existir.